Bem-vindo ao Head and Neck Talks, o podcast da Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da UFC e do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio, em parceria com o NUTEDS. Aqui abordaremos temas gerais e específicos sobre cirurgia de cabeça e pescoço com entrevistas, matérias e assuntos diversos. Aproveite! Olá, ouvinte! Meu nome é Ana Luísa Costa, sou acadêmica de Medicina na Universidade Federal do Ceará e faço parte da Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a LCCP. E hoje tenho a honra de apresentá-los o mais novo projeto do Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio, o Head and Neck Talks. Nesse episódio, recebemos o nosso orientador, Dr. Wellington Alves, para conversarmos um pouco sobre a prevenção e os fatores de risco em cânceres de cabeça e pescoço. Inicialmente, eu gostaria de apresentar o nosso convidado, Dr. Wellington Alves. Ele é cirurgião dentista formado pela UFC em 2002, médico formado pela UFC também em 2008, cirurgião de cabeça e pescoço com residência pela Universidade de São Paulo, doutor em clínica cirúrgica pela USP, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio e do CRIO, professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFC e orientador da LCCP. Bom, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar desse projeto. É um projeto que o nosso serviço já vinha há um tempo buscando e a nossa liga, a qual eu sou orientador, tenho orgulho de orientar. A gente também já havia alguma discussão sobre isso, de como poder melhorar essa comunicação com o público que não somente o público acadêmico, o público da área da medicina, mas também, inclusive, o próprio público leigo, uma vez que a gente lida com doenças, lida com problemas de saúde de maneira geral, e o câncer de cabeça e pescoço, as doenças que envolvem a região da cabeça e pescoço, muitas vezes são doenças não muito conhecidas pela população. A nossa própria especialidade, por assim dizer, ela não é tão reconhecida, não tão conhecida pela população geral. Então, mais um motivo pelo qual eu sinto realmente um privilégio, né, de estar aqui falando com vocês para poder trazermos um pouco mais de informações para o nosso público. Bom, doutor, para introduzir a temática, eu gostaria que o senhor falasse quais são os principais fatores de risco para desenvolver cânceres na região de cabeça e pescoço. Muito bom. O câncer de cabeça e pescoço, na verdade, são vários cânceres. Quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando de câncer de garganta, câncer de língua, câncer de outras regiões da boca, cavidade oral, de gengivas, mas também os cânceres da região da faringe, da nasofaringe, e o câncer de laringe também. E alguns fatores de risco são fatores bem clássicos, que é o consumo do tabaco, do cigarro e o consumo das bebidas alcoólicas. Então, o consumo do cigarro, né, no Brasil, a forma mais consumida do tabaco é o cigarro. Então, o consumo do cigarro, isoladamente, ele aumenta o risco de câncer em torno de 9 vezes, câncer de cabeça e pescoço. A bebida alcoólica, sobretudo na forma de destilado, já aumenta esse risco em 1,5 vezes. Se você combina esses dois fatores, a gente já traz esse risco para quase 40 vezes. Então, tanto o álcool sozinho pode agredir a mucosa, né, que é essa pelezinha, né, da boca, da laringe, enfim, aumentando o risco de câncer dessa região de cabeça e pescoço. O cigarro faz a mesma coisa, quando você junta os dois, a gente tem uma potencial bomba. Mais recentemente, tem um fator de risco que vem ganhando bastante enfoque, que é a infecção pelo vírus HPV. O vírus HPV é um vírus sexualmente transmissível, já bastante conhecido na área da ginecologia, né? Afinal de contas, a partir de determinada idade, todas as mulheres fazem a prevenção do câncer de colo uterino. O HPV é um vírus que é implicado no câncer de colo uterino. Porém, mais recentemente, a gente observou que o câncer de garganta, que é a orofaringe, tem uma relação muito importante com o HPV. Hoje, no mundo, o câncer de garganta mais comum não é mais o câncer de garganta causado por cigarro ou pela bebida alcoólica, mas sim o câncer por HPV. E dos cânceres HPV, o câncer mais comum hoje é o câncer de garganta. Passou na frente, inclusive, do câncer de colo uterino. E é só falar aí a quantidade de pessoas famosas que tiveram ou têm o câncer de garganta causado pelo HPV. Como, por exemplo, Michael Douglas, um ator famoso de Hollywood. Inclusive, hoje ele é um grande representante
dentro da população que teve esse tipo de câncer, tentando trazer aí informações para o público de maneira geral. Então o HPV vem ganhando essa notoriedade, sobretudo porque passa a ser uma doença com uma perspectiva de prevenção importante, uma vez que nós temos a vacina do HPV. E diante do aumento do uso de cigarro eletrônico entre os jovens, é possível termos uma ideia de seu impacto no futuro? Com certeza. O vape, né, o cigarro eletrônico, ou o pendrive, como o pessoal chama aí, ele acaba trazendo uma série de malefícios que é difícil a gente especular hoje como vai ser no futuro. A gente não tem bola de cristal, afinal de contas ele é um hábito relativamente novo. Então, a primeira coisa que a gente pode falar sobre o vape é que ele acaba funcionando como uma espécie de iniciação precoce ao uso do cigarro. Afinal de contas, pessoas que não fumavam, ou nunca tiveram interesse de fumar, ou nunca tiveram amigos, por exemplo, que fumam, eventualmente, ao se depararem com o vape, que é aquela coisa que não está incomodando ninguém do lado, tem um cheirinho agradável, ele não fica aquele cheiro na roupa, de repente, não, isso aqui eu acho que é mais tranquilo. E vai lá e inicia no mundo do cigarro, no mundo dos agentes carcinogênicos, por assim dizer, e de repente, quando menos espera, a pessoa está fumando cigarro também. E fora isso, a própria apresentação do vape, né, quando você compra o dispositivo, ele vem numa caixinha tal qual como se fosse um iPhone. Então tem toda essa pegada, né? Quando você vai comprar um cigarro hoje, você vai lá no posto de gasolina, tem que pagar no débito ou em dinheiro, você não pode pagar no crédito, e tem lá uma marca lá de um bebê morrendo. No vape não tem nada disso, você compra na lojinha, acho que nem vende mais no Brasil, graças a Deus. Mas você compra na lojinha, você faz uma filmagem do unboxing, manda para uma galera e de repente, quando você menos espera, você já está fumando, troca o cartuchinho lá, parece muito fácil. Mas da mesma forma também ele é muito fácil para trazer você para o mundo dos problemas que o cigarro pode causar. O que a gente sabe hoje é que o vape ele já aumenta assim, a quantidade de doenças do pulmão. Doenças inflamatórias, doenças crônicas, inclusive doenças específicas do vape já vêm sido bem descritas na literatura. É muito cedo para a gente falar sobre a repercussão do vape no câncer de pulmão, por exemplo, no câncer de pulmão, no câncer de boca, porque, como eu disse, é um hábito ainda muito recente. Mas se os danos ao pulmão já são bem observados e são danos muito similares ao dano que o cigarro causa, então a gente consegue traduzir que lá na frente a gente vai ver, sim, o câncer induzido pelo vape. Na verdade, tudo que você inala, que você traga, pode ser um fator de risco para câncer. Se você ficar 15 horas por dia do lado de uma fogueira aspirando fumaça, você pode ter câncer de pulmão por estar inalando a fumaça da fogueira. O cigarro acaba sendo mais comum porque você fuma uma quantidade muito maior. Você não fuma um cigarro ao dia, você fuma 20. Então, quando você compara com outros agentes que você acaba inalando, o risco do cigarro acaba sendo maior. Mas o vape, certamente, ele vai trazer alguma informação mais à frente e certamente já vem preocupando aí pesquisadores e médicos e agentes de saúde de maneira geral no mundo inteiro. A incidência de cânceres em cabeça e pescoço vem aumentando bastante ao longo dos anos. Por isso, eu gostaria de saber qual é a sua principal forma de prevenir. A principal forma de prevenir é parar de fumar. Se existe uma coisa que a gente pode falar para qualquer ouvinte que esteja escutando a gente nesse momento, sobre o que eu devo fazer para agora, para poder prevenir um câncer que surja, um câncer de cabeça e pescoço, é parar de fumar. Porque o cigarro, de fato, ele é responsável por mais de 90% das mortes relacionadas ao câncer. Então, ele é um grande vilão, tá? A bebida alcoólica também ela é responsável? Sim, mas em pequenas quantidades o álcool vem se mostrando que não tem um efeito tão deletério. Agora, se você faz as duas coisas, obviamente você tem um risco maior ainda. Então, se você puder, a principal forma de você se prevenir, sem dúvida alguma, é não abusar no álcool e parar de fumar já agora. Se você tem uma carteira de cigarro, joga ela fora agora. Se você tem um vape, já enterre debaixo da terra, enfim, faça qualquer coisa, mas pare de fumar nesse exato momento. As outras formas de prevenção muito importantes que a gente não pode deixar de mencionar aqui é vacinar-se do HPV. Hoje, aliás, saiu até anteontem, salvo engano, a gente está gravando aqui no comecinho de julho, então esse mês, no começo do mês, houve uma determinação da Organização Mundial de Saúde já indicando que a vacina do HPV ela deve ser recomendada para qualquer faixa etária, e não somente aquela
a partir dos 9 anos de idade. Então, vacina do HPV, essa é a nossa próxima recomendação. E claro, né, a gente não falou desse fator de risco, mas eu venho falar agora, que é a exposição à luz solar. Né? O câncer de cabeça e pescoço também estão incluídos aí os cânceres de pele. Então, a exposição inadequada à luz solar, radiação ultravioleta, também é um fator de risco. Então, evite a exposição solar por tempos prolongados e, se você tiver que fazê-lo, utilize protetor solar, sobretudo protetor solar bom, e fique repassando esse protetor solar o tempo inteiro. Então, cigarro, número 1, pode eliminar, vacina do HPV, diminuir ou reduzir de alguma forma o consumo de bebidas alcoólicas e use o protetor solar. Então, doutor, como o senhor falou, né, além de evitar o consumo de álcool e o uso do cigarro, a vacinação para HPV ela se torna crucial. E para que público é indicado a imunização e em que período deve ser feito? O senhor já falou mais ou menos aí, né? Isso. Até pouco tempo atrás era indicado para crianças, né, a partir de 9 anos de idade e até os 14. Isso aí era o que o Ministério da Saúde recomendava, né? Sendo que, por incrível que pareça, tem lotes de vacina vencendo. Então a Organização Mundial de Saúde já tinha permitido para você fazer em qualquer faixa etária. E aí, aqui no Brasil já foi aberto para você vacinar na rede pública, em qualquer faixa etária, até para que essas vacinas não se vençam. Mas o fato é disponível na rede pública, tá? É uma vacina que você consegue gratuitamente se proteger, se imunizar. Ah, mas eu já tive uma verruga genital por conta do HPV. Fui no médico e ele falou que aquilo era por conta do HPV. Tem sentido vacinar ainda? Com certeza. Existem vários subtipos do HPV e as vacinas elas protegem para uma variedade imensa desses possíveis formas de apresentação do vírus. Os subtipos do vírus mais implicados com o câncer, seja o câncer de garganta como o câncer de colo uterino, são os subtipos 16 e 18. As vacinas cobrem esses dois tipos de vírus, mas tem outras formas também de apresentação desse vírus, algumas não relacionadas necessariamente ao câncer, mas relacionadas à formação de verrugas genitais. Então o fato de você ter tido alguma lesão, alguma DST no passado, não te impede de se vacinar. Então, se você teve algum tipo de apresentação clínica do HPV, nunca é tarde para se vacinar, e se você já está em fase de atividade sexual, enfim, não se vacinou ainda, nunca é tarde para você se vacinar, tá bom? Qual o tipo de câncer em cabeça e pescoço mais comum e qual é a principal forma de preveni-lo? O câncer de cabeça e pescoço mais comum, tirando obviamente os cânceres de pele, acaba sendo o câncer de cavidade oral, o câncer de boca. Então o câncer de boca, sobretudo o câncer de língua, ele tem salvo engano, ele é o 5º mais comum no sexo masculino. Ele é um câncer bastante agressivo, precisa ser tratado com dureza mesmo, porque, enfim, o tratamento primeiro ele acaba sendo o melhor tratamento possível para o paciente, mas a única forma de você prevenir esse tipo de tumor é combater o seu fator de risco principal, que no caso é o cigarro. Então, o cigarro é o grande implicador, por assim dizer, para o câncer de boca, de cavidade oral, câncer de língua. Então, sendo uma doença tão agressiva, quanto mais a gente evitar o consumo do cigarro, maior a chance que a gente tem de largar na frente, por assim dizer. Mas a gente também não pode deixar de falar de que, apesar da prevenção ser a melhor forma da gente evitar qualquer tipo de tumor, a detecção precoce também é importante. Então, a gente vem observando um aumento da incidência do câncer de boca, mesmo, pelo menos em teoria, o câncer de boca sendo um câncer, entre aspas, fácil da gente ver. Você abre a boca, escova os dentes, vê lá no espelho, né? Diferente, por exemplo, do câncer de pulmão, que está lá escondido no pulmão e você só vai ver quando está com algum sintoma, né? Mesmo assim, o câncer de boca vem aumentando a incidência ao longo dos últimos anos. Então, é importante que você sempre tente avaliar aqueles fatores de riscos clássicos. Se você apresenta ferimentos na boca que não cicatrizam no intervalo de 2, 3 semanas, aftas que não melhoram, só tendem a piorar. Não é aquela afta que vai e volta, é aquela afta que vai piorando, 2, 3 semanas não melhorou, precisa procurar um especialista. Ferimentos na pele, da mesma forma. É uma feridinha na pele que fica formando aquela casquinha e caindo, sobretudo em áreas de exposição ao sol. Não cicatrizou um mês, procura também ajuda, procura um especialista, pode ser até um dentista no começo, um otorrino, ou mesmo um cirurgião de cabeça e pescoço. E em relação ao câncer de laringe, também se você tem alguma dificuldade na fala, rouquidão, que piora ao longo das semanas, não melhora, também merece a atenção de especialista. Não é aquela rouquidão que você foi assistir o jogo lá do Ceará, o Ceará perdeu. O jogo do Brasil, no último jogo do Brasil foi péssimo, né? Você ficou gritando lá e de repente você ficou rouco no outro dia. Não, é aquela rouquidão que se instala e ela não melhora, só piora.
esse tipo de sintoma merece também atenção. Quanto mais a gente detecta precocemente, a gente pode aumentar a chance de cura em até 80% em 5 anos. Então, são cânceres agressivos, câncer que tem uma sobrevida ruim, mas se detectados precocemente, a gente consegue uma taxa de cura bastante elevada. Bom, muito obrigado. Queria agradecer à Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço aqui da UFC pelo convite. É sempre uma honra poder participar de eventos como esse e fico sempre à disposição para novas oportunidades. Agradecemos também ao nosso ouvinte, esperamos que tenha sido um momento produtivo. Contamos com sua participação nos próximos episódios. Abordaremos o tema câncer de boca e orofaringe, nos aprofundando nos limites entre essa especialidade e a otorrinolaringologia. Acompanhe-nos no Instagram, @lccp.ufc, compartilhe com os amigos que gostariam de saber mais sobre a prevenção e os fatores de risco em cânceres de cabeça e pescoço e sinta-se convidado a sugerir novos temas e participantes. Na técnica e edição de áudio, Lucas Sena, produção e roteiro, Lorena Gonçalves, apresentação, Ana Luísa Costa, na direção geral do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, sob a orientação do professor Dr. Wellington Alves. Até a próxima!